Olá, que a paz que vem de Deus e excede a todo entendimento esteja com cada um de vocês. Peço que vocês compartilhem a nossa página. Nós nos atrasamos um pouquinho, porque nós estamos nos dois extremos do país, né? A palavra do Senhor nos adverte contra os perigos dos sentimentos negativos e nos incentiva a cultivar as emoções saudáveis. O sábio Salomão, né, nos recomenda que, sobre tudo que devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Já Paulo, quando escreve aos Filipenses, recomenda: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aos Romanos, ele diz: gloriem-se nas tribulações, sabendo que elas produzem paciência. Davi diz assim: confia no Senhor e faze o bem. Deleita-te também no Senhor e ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele. Isso no Salmo 37. Já no 38, ele diz assim: estou muito abatido e choro o dia todo. Meu coração está aflito e fico gemendo de dor. Queridos, os altos e baixos das nossas vidas, os processos que vivemos, geram em algumas circunstâncias desequilíbrio. E nós precisamos, para guardar o nosso coração, como nos recomenda Salomão, olhar para a nossa saúde espiritual. E para falarmos desse assunto hoje, está conosco o pastor Vanderlei Braga. Pastor Vanderlei é pastor e psicólogo há 21 anos. Ele é terapeuta individual e de casais, fez um curso de liderança e pastoreio no Texas, foi coordenador regional e estadual de jovens do Amazonas. Atualmente, ele está auxiliando o pastor Manuel Martins na região 106 e é coordenador estadual do FIPAS, no Amazonas. Antes de qualquer coisa, quero enviar um abraço do missionário Parisotto, nosso presidente, para o pastor Manuel Martins. Ele fala com muito carinho do pastor Manuel, a missionária Noeli, pastor Mioto, né, todo o nosso conselho estadual. Leve, pastor Vanderlei, o abraço para eles e eu mando um especial para a Marisa, que é a minha colega, secretária de Educação aí do Amazonas. Abraço, Marisa. Pastor Vanderlei, seja muito bem-vindo. E já comece nos contando um pouquinho da sua trajetória. Pastora Graça, muito obrigado pelo convite ao conselho aí desse estado maravilhoso, o pastor Parisotto, toda a sua família, sua equipe, né? O pastor Martins e a pastora Claudete têm um carinho muito grande. Na verdade, a igreja no Amazonas, sabe? Que lá em 1999, 2000, nós estivemos muito aí com aquele momento do encontro com Deus, implementação dos pequenos, e vocês aí sempre foram um estado que nos receberam com muito carinho mesmo. A gente tem uma gratidão eterna aí por vocês. Muito obrigado, Deus abençoe. E eu quero registrar aqui a minha alegria, muita gratidão por esse convite, né, de estar aqui hoje. Eu sou filho de pastor também, o Francisco Braga, meu pai, foi um homem que foi resgatado por Jesus e pelo trabalho missionário da Igreja Quadrangular aqui em Manaus, no Amazonas, quando eu tinha 2 anos de idade. E aí, desde então, meu pai está na missão, e eu sempre fui abençoado, bem cuidado, através da missão da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Manaus, no Amazonas. E eu comecei por influência do meu pai, a servir como voluntário em vários grupos na Igreja Quadrangular, né? E a Igreja Quadrangular é um ambiente onde a gente lida com pessoas de todas as idades, né? Você bem sabe. Todas as faixas etárias, todas as culturas, né? Todos os níveis. Todas as culturas. É uma igreja muito eclética, né? Verdade. E por ser eclética, ela se torna um tipo de família muito cheias de benefícios para quem faz parte dessa comunidade, né? Então, por essa característica, a Igreja Quadrangular abençoa as cidades, as famílias, né?
E, Uhum. e nesse contexto foi o contexto que eu comecei a trabalhar como voluntário, comecei a estar nos grupos missionários. Quando eu tinha 17 anos, eu fazia parte do louvor de uma igreja local. Foi ali que no intervalo, sabe, um casal lá, o baixista e sua esposa, me chamaram para um canto. Eles eram um casal já de 15 anos de casados, e eu ali, eu já tinha feito palestras ali como voluntário. Eles me chamaram e falaram: Vanderlei, como você parece que, parece que é uma pessoa sábia, tem conselhos, a gente tem umas perguntas para fazer para você. Eu disse: por favor, só tenho 17 anos. Ele: não, por favor, nos ouça. E desse jeito, acidentalmente, eu tive que ouvir um casal, já casado com conflito, e fiquei ali ouvindo e falando com Deus mentalmente, e fui dando um retorno para eles, né, Nossa, uma luz, sim, e nervoso ali, ansioso, né, porque toda situação nova, desafio novo, é natural que a gente fique ansioso, porque verdade. tudo que a gente não consegue, que a gente não conhece e que a gente não domina, isso traz naturalmente ansiedade para o ser humano. Uhum. E a ansiedade é essa ânsia e esse medo e essa adrenalina de estar diante do desconhecido, que para nós se torna um perigo, um desafio, né? Então, ali Esse naquela tempo, então, ansiedade, esse uhum, tempo que estamos vivendo, então, é um tempo de muita ansiedade, né? Que uhum. essa ansiedade, esse fenômeno, né, que é normal no ser humano, e é até bom a gente ter ansiedade, é do organismo. Mas o que deve ser observado é quando essa ansiedade ela está numa dosagem muito alta, Uhum. que te impede, que te para, que você não Uhum. faz o que deve fazer e Sim. que você prejudica quem está perto de você. Por exemplo, você se irrita com facilidade, você se fecha com facilidade, e aí você não tem uma troca saudável com o outro. Então a Uhum. ansiedade tomou conta, né? Como agora, como você bem falou, a gente está num tempo de pandemia, um tempo que o mundo está assustado e nós tivemos que ir para dentro de casa. Todos nós ali em dezembro, de dezembro para janeiro, no Réveillon, fizemos ali nossos planejamentos para 2020. Acho que não Sim. deu certo, não foi bem o que a gente A, planejava, a almejava. síndrome do pensamento acelerado estava Aham, brilhando, né? E daí, stop. exatamente, exatamente. E daí, depois eu queria falar sobre essa coisa que você falou, e a síndrome do pensamento acelerado, SPA. né? E aí, o que Uhum. acontece? Nem o mais pessimista também, Graça, conseguiu dizer vai ser ruim em 2020, mas superou até a expectativa de quem De achava que quem? ia ser ruim. Então, nós estamos Verdade. diante de um desconhecido, tivemos que suspender os cultos, as atividades. Nós que somos latinos-americanos, pessoas que gostam do toque, do abraço, né? Quem já viveu ou viajou para um outro país, seja para os Estados Unidos ou para a Europa, nota muito a diferença entre as culturas. Então, nós Uhum. somos pessoas que falamos com as mãos, abraçamos, e de repente foi tirado tudo isso da gente, né? Tempo de E nós muita somos ansiedade pessoas que aí. gostamos das coisas estruturadas, né? Então a gente canta, mexe na minha, toca na minha casa, entra na minha casa, né? Né? Mexe na minha estrutura, mas agora foi um sacudido, Exatamente, foi, uma né? Eu tenho sacudida na estrutura. a minha cunhada, que é pastora também, Mical, ela fala que às vezes ela fala umas coisas para Deus e Deus faz as coisas que ela está pedindo, e ela diz assim para Deus: Não Senhor, era estava bem só assim, brincando, você não sabe nem brincar, né? não era bem assim. Então, esse É, tempo é um tempo muito desafiador. E aí a gente fala, como falam os adolescentes, confessa que dói menos, né? Confessa logo, diz que está doendo, é né? verdade. Desiste logo que dói menos. E ter a liberdade, que aí vem a sabedoria, sabe? Ter a liberdade, a confiança de dizer para Deus
e dizer para as pessoas que estão perto de nós, pastores, que a gente está com medo também, que a gente está com dúvida também, que a gente Verdade. precisa de um tempo, que a gente não tem todas as respostas. E isso, Graça, é muito importante para esse tempo. Esse tempo, nessa minha lida com pastores, porque o meu público a quem eu atendo como psicólogo, individual ou casal, são pastores. Eu atendo online pastores do Brasil e de fora do Brasil, porque eu também falo inglês e também um pouquinho de espanhol. Então, eu atendo gente de vários lugares através do meu WhatsApp, através desses meios aqui de comunicação. E uma das coisas que a gente tem trabalhado muito e visto, que é uma coisa minha também como pastor, no meu pai, no meu sogro, é universal. A gente assumiu um papel muito perigoso, um papel messiânico. Nos vemos como Messias, como Verdade. Salvador, e nos vemos muitas vezes como semideuses. Agimos como se fôssemos deuses. Então, isso é uma disfunção muito grande nessa troca de papéis. Nós queremos trocar de papel com o ser todo-poderoso, o grande Deus. E ele Verdade. gentilmente fala para nós: não faça isso não, aquietai-vos, e Verdade. sabei que eu sou Deus. Né? Confessa que você está na fraqueza, porque, como disse o apóstolo Paulo, que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na Aperfeiçoa nossa na fraqueza. nossa fraqueza. Então, é uma parceria onde Deus é Deus e nós somos apenas seres humanos. Aí, quando eu estava falando, nós, pastores, precisamos urgentemente confessar este equívoco, vou falar assim, este pecado de assumir esse papel. E sabe, Graça, eu trabalho muito isso com os meus colegas FIPAs, filhos e filhas de pastores. A gente acaba colocando toda a nossa família nesse mesmo patamar, que é uma ilusão. E que basta um pouquinho de tempo, é uma questão de tempo para ficarmos deprimidos, super ansiosos, com síndrome do pânico, com burnout, com outras patologias. Que tudo começa com aquela ansiedade que não é trabalhada, que não é confessada, que não é ajustada, vai para uma síndrome do pânico e aí vai desenvolvendo outras patologias. Eu quero trazer um exemplo pessoal aqui, que há 3 anos atrás, eu falei isso numa outra live, né, lá do De pastoreio de coordenador. pastores. Eu não sabia, mesmo sendo pastor e psicólogo, já há 15 anos, eu não percebia a minha ansiedade. Eu não percebia. E geralmente, quando você não percebe a sua ansiedade, você não percebe as suas patologias, os seus exageros, aquilo começa a fazer parte da tua personalidade e você precisa aceitar a intervenção de quem está perto. Ouvir a esposa, ouvir o esposo e ouvir os filhos. E perceber o ambiente da tua casa. Quando o teu filho se fecha demais, não fala mais, quando eles não sorriem mais, quando não há mais alegria na nossa casa, é um sinal de que tem algo errado. Tem algo errado com a gente. Então eu não percebia, sabe? E aí eu fui tentando sozinho preservar a minha esposa e não falar para ela do peso que eu estava carregando. Queria esconder dos filhos, escondia até dos meus mentores. Não estava me submetendo à terapia e estava naquela síndrome do pensamento acelerado que o Augusto Cury fala muito bem. O Augusto Cury, eu recomendo aqui para vocês esse livro, que é Gestão Gestão da emoção. da Emoção, tá? Do Augusto Cury. E esse livro, ele fala muito sobre o seguinte, eu estou fazendo esse parênteses de propósito porque é super importante. Né? Se você hoje que está me ouvindo pegar esse livro e ler, para mim, eu já vou ficar com muita gratidão a Deus por isso. Isso vai fazer um bem para você. Esse livro eu já li várias vezes. Esse livro me ajuda muito. Porque ele fala que a gente está
ávido para gerenciar tudo. O ser humano quer gerenciar a tecnologia, dominar o planeta, e viajar de foguete para outra galáxia, né? Verdade. E gerencia tudo, mas esquece de gerenciar o principal, sua mente, suas emoções. Então, para falar simplesmente sobre isso, a gente tem técnicas, né? Eu vou falar um pouquinho delas também. Mas voltando ao meu caso, eu fiquei deprimido, Graça, eu fiquei deprimido. Eu comecei a ficar muito em silêncio. Eu comecei a querer ficar só na minha cama. Eu não conseguia dormir à noite. Pensamentos acelerados, pensamentos pessimistas. Entrava um pensamento sobre finanças e eu já me via entregando o meu carro para a Financiador. concessionária, já me via devendo e alguém indo buscar o meu terreno, que são as duas coisas de bens que eu tenho. Já via fazer uma imagem na minha cabeça, vendo a minha esposa triste à noite e não confessava isso para ninguém. Foi indo um mês, 2, 3, não conseguia dormir. Eu sei que aí houve uma intervenção na minha vida que foi do meu cunhado, que também é pastor, psicólogo, trabalha comigo. Me chamou, me disse: você não está bem, eu preciso que você me diga o que você tem. E aí eu falei com ele, ele viu os sintomas, ele disse: cara, você está com uma depressão profunda, vamos lá fazer terapia, fazer terapia. Tem uma coisa muito importante: Deus, igreja de Deus, não é só pessoas que estão no gueto evangélico. Igrejas são pessoas feitas à imagem de Deus e Deus dá dons para elas, para que elas edifiquem umas às outras, isso na sociedade. Então, um terapeuta, ele é um dom de Deus para a sociedade. Um psiquiatra também. Um médico clínico geral. Enfim. E a gente chama isso de ambiente de graça, que Deus inventou. Então, eu voltei a fazer terapia, me submeti à psiquiatria, tive que tomar remédio mesmo. Porque o organismo fica deteriorado, né, pastor? E aí precisa reposição. Nós somos um conjunto de elementos químicos. Há um processo químico no nosso cérebro. Então, há enzimas que são liberadas ou inibidas. Quando a gente não lida com o estresse, ou algumas enzimas inundam o nosso cérebro, liberam demais essas enzimas, ou inibe algumas delas. Então, tem a enzima que é da alegria, da satisfação, tem aquelas que é da depressão. Então, para que elas voltem a serem reguladas, precisa da aplicação de remédio pelo psiquiatra. Sim. Eu vou falar isso porque muita gente se automedica e é um grande perigo. E até tem um certo preconceito com a psiquiatria, né? Ainda tem, né? Então, é simplesmente assim como você toma um remédio para a sua flora intestinal, para os ossos, para uma dor, você precisa do tratamento psiquiátrico para regular esse trabalho químico do nosso cérebro, entende? E aí é o psiquiatra que você vai visitá-lo, geralmente ninguém vai sozinho, vai com intervenção de alguém que te ama e que disse: eu vou levar você. E aí ela passa, então, os remédios e depois de uns 3 meses ela vai avaliando e ajustando a dosagem desse remédio. Tem os efeitos colaterais, claro, mas é importante nesse tratamento a gente obedecer quem está comandando esse, vamos dizer assim, esse exército de cuidadores da gente, tá? E graças a Deus, graças ao meu cunhado Laurence, ao meu mentor, que é o pastor Martins, à minha esposa, à minha igreja local, que eu anunciei lá, nós anunciamos, o Laurence conversou comigo, disse: você fica à vontade da gente comunicar à igreja? Eu disse: fico, vamos comunicar. Então teve há 2 anos atrás, era um novembro,
eu entrava na PIEC ali muito ansioso, eu estava assustado com o nível de Uhum. ansiedade que eu tinha, Sim. estava assustado, Uhum. porque até o momento eu vinha trabalhando, vinha me ocupando, Normal. sabe, numa agenda louca, cuidando de pessoas na cidade de Manaus. Os meus pacientes não tinham ideia de que era verdade que eu estava na cama. Passei 4 meses de cama. Tu sabes, Graça, eu tenho um filhinho que hoje tem 4 anos, o Telzinho. O Telzinho vinha na cama me chamar, pai, vamos brincar. Teve um dia que ele disse, pai, vamos viver. Nossa, eu Deus, chorava Deus por usando, dentro. Deus usando a criança. Uhum, Deus usando. E o Telzinho foi assim, lá no fundo da minha alma, foi assim uma esperança de eu falar assim, eu preciso me submeter ao tratamento. Eu tenho um filho, eu quero querer jogar futebol com meu filho, eu Verdade. quero querer brincar com meu filho. E eu lembro que essa é uma outra dica importante. Mesmo sem querer e sem vontade, depois de ir ao psiquiatra, ao psicólogo, forma uma rotina de saúde para ti. A pessoa que está num estado depressivo, ele precisa ir pegar o sol da manhã, vitamina D, precisa pegar o sol da tarde. E precisa, sim, ir forçando atividade. Então, várias vezes eu descia aqui do prédio para brincar no playground com meu filho sem nenhuma vontade. E às vezes ele estava ali brincando e eu sem nenhuma vontade, eu chorava assim, meu Deus, me ajuda a sair disso aqui, mas eu vou, com o tempo, eu vou saindo. Então, é necessário criar uma rotina. E aí, a rotina, ela é algo que Deus inventou. Lembra que lá no Gênesis, Uhum. Deus teve o primeiro dia, segundo Segundo. dia e sexto dia. No final de cada dia, Deus parava para contemplar a obra que ele fez. E no sétimo dia, até Deus descansou. Lazer. Então, E nós nem isso, né? olha, Graça, nós estamos adoecendo, nós estamos cavando uma cova para a gente. Meu Deus. E nós pastores e pastoras, a gente precisa, eu já ia falar assim, se converter, mas se converter à nossa humanidade e a Deus, deixar Deus ser Deus e sermos pastores. Para exemplificar isso daí, eu lembrei, sabe de quem, me preparando essa semana, eu lembrei do Moisés, né? O Moisés foi chamado por Deus para fazer uma grande obra, Uhum. e um dia ele estava na lida lá e ouvindo problemas do povo, ouvindo dilemas e tal, e o sogro dele, chamado Jetro, passou um tempo lá com ele, observando a rotina dele. Uhum. E aí Jetro chamou ele para um canto, né? Jetro, seu sogro, um homem mais experiente, um homem mais velho. E nós temos homens e mulheres experientes na nossa igreja, superintendentes e presidentes de igrejas são para isso, são homens sábios que nós precisamos acessar. Não adianta ficar com medo, às vezes a gente tem medo de dizer para o superintendente, para o pastor, que a gente está deprimido, que a gente está desanimado, que a gente não está sabendo o que fazer em determinada coisa na nossa igreja local. É medo isso. Uhum. Medo. E a gente, às vezes, na igreja local fala, irmão, se está com problema, venha falar comigo, o pastor está aqui. Mas nós mesmos temos medo. Imagina Verdade. isso, cara. Imagina um pastor de igreja local, um superintendente, ter medo de chegar com o pastor Parisotto e abrir o coração. Né? Eu estou falando aí na realidade de vocês. Isso é Uhum. um absurdo. E o pastor Parisotto lá, orando pelos pastores, querendo o bem dos pastores, das pastoras, das Uhum. famílias dos pastores, e às vezes não pode ter acesso, porque ele não vai adivinhar a nossa dor, né? A dor do pastor da Verdade. igreja local. Então, Jetro estava ali. E temos Jetros na nossa vida, e Jetras, né? Vamos dizer assim. E Jetro Temos. chamou Moisés e disse: Moisés, estava aqui observando tua rotina, e eu quero te dizer que se você continuar assim,
você vai matar esse povo e você vai morrer. Verdade. Você vai matar, você está se matando e você está matando o povo. Desse ritmo aí você não vai aguentar. É uma questão de tempo para você adoecer emocionalmente. E aí Jethro fala uma coisa que é preciso a gente fazer e a gente tem que fazer urgente. E eu tenho aprendido na terapia. Eu me submeto à terapia toda semana. Eu vou ao psiquiatra mensalmente. E eu tomo os meus remédios, faço a minha rotina que eu quero compartilhar depois. Pensando no Jethro e no Moisés, o Jethro deu ali a sabedoria que veio de Deus. Ele disse: escolhe dentre o povo, né? Homens sábios, porque tem um monte de gente, Graça, querendo servir nas nossas igrejas locais. A gente está Verdade. centralizando demais, a gente está centralizando demais, Verdade. que é inseguro. Ele disse, então, ponha uns de líderes de 1.000, outros de 500, outros de 50, né? 150 e 10. Então, delega, supervisiona. O papel do pastor, você sabe que eu já ouvi muitas vezes isso e eu, meu Deus, não é isso. A gente precisa conversar. Não, o pastor, ele é administrador, ele é o psicólogo, ele é o pedreiro, ele é o eletricista, ele é... Ele é Não, tudo. não, isso é uma loucura, gente. Uhum. Só Cristo é tudo em todos. Nós, Mesmo assim, ele pediu ajuda para levar um pedacinho da cruz, mas ele pediu. e ele teve uma equipe de 12, né? Tem uma E equipe. lá no Getsemane, ele chamou os 12 para perto. E ele chorou e expressou dor até o seu suor se transformar em sangue. Também. Então ele foi real com a dor. Nós precisamos fazer pazes com a dor. Sabe que eu atendi Aceitar. uma moça, um parênteses aqui antes, mas eu quero terminar com o Jethro e o Moisés, porque é muito importante. Eu conversando com uma mocinha de 13 anos, ela me disse assim, pastor, tá todo mundo dizendo que 2020 é uma tragédia e que tá tudo mal. Eu não sei para todo mundo, mas para mim tá ótimo. Porque, pastor, eu aprendi a fazer as pazes com o meu choro, com a minha depressão e com a minha tristeza. Comigo mesmo, né? Comigo mesmo. E eu descobri que choro é uma emoção e tristeza também. E por que a gente quer tanto ser alegre e foge da tristeza? Aí essa menina de 13 anos falou, e eu achei uma coisa como mágica, pastor. Eu disse, diga, querida, quando eu me entreguei para o choro e para a minha fraqueza, a alegria veio. Fortaleceu. E eu disse, que sabedoria eu estou ouvindo aqui dessa menina, né? Então, o Jethro, voltando ao Jethro e o Moisés, a gente e as nossas igrejas locais e ao conceito de pastor. Pastor não é tudo, não. Pastor, ele é um líder espiritual que precisa investir pelo menos 2 horas por dia nas disciplinas espirituais, estar com Deus de fato, não só fazendo esboço para palestra ou para conversas, né, de palestras e de pregações, Se mas tendo o seu relacionando, né? Tempo. devocional, praticando as disciplinas espirituais como um veículo de quem encontra Deus e quem é encontrado por Deus. Nas primeiras 2 horas da sua manhã, encontrando Deus de verdade, praticando silêncio, solitude, a meditação no livro da lei, né? E ouvindo Deus e falando do seu coração para Deus. Aí depois dali o pastor deve, então, fazer o alinhamento com esses líderes de 150 de 10. E ele se concentrar nesses líderes chaves, passar a missão e supervisionar. E deixar o povo viver Trabalha. o sacerdócio universal do salvo, né? E deixar aquela mulher que é uma contadora excelente na tua igreja local ser a tesoureira da tua igreja. Delegar de verdade. Delegar e abençoar e liberar suas esposas. A minha esposa, ela
prega melhor do que eu, muito melhor. E eu faço questão que ela esteja lá na escala. Na PIEC, a gente tem vários bons palestrantes, e a gente fez uma escala. Eu prego 2 vezes por mês só, e às vezes, quando tem um convidado, ele pega o meu lugar e eu falo 1 vez por mês, no domingo. Então, assim, temos que fazer isso, parar de centralizar. O índice de suicídio, né, entre os pastores dos últimos 3 anos cresceu absurdamente. E quero te dizer, né, e para quem está nos ouvindo, isso é o que é divulgado, que a realidade é muitos anos. Muito maior. Os pastores se suicidaram e não falaram que foi isso, inventaram, para preservar até, né, a imagem. A máscara, né, mascarar as coisas. Ou a memória, né? Então, precisamos assumir. Então, eu fui quebrado e aí eu não tive chance. Hoje eu fico... Isso é muito importante a gente ouvir, porque é até uma coisa difícil quando você vai pesquisar sobre saúde emocional, sabe? A saúde emocional, ela é aquele estado favorável, é o bem-estar que chamam, né? Na nossa linguagem cristã, é a vida plena. É a vida plena em Cristo Jesus. E dentro dessa situação da saúde emocional, que é o tema principal, entra a inteligência emocional, que é a capacidade de identificar e gerenciar crenças, emoções e comportamentos. Então, a capacidade de identificar e gerenciar crenças, emoções e comportamentos. Então, vamos ficar com Moisés e o Jetro. Então, nessa ocasião, imagina que o Moisés ouviu o Jetro. E Jetro disse para ele, olha, você tem que parar e se auto-observar mais. E pensar, questione essa crença, por que você está centralizando? Por que você está centralizando? Por que você não está delegando e usando tantas pessoas sábias para que haja um alto pastoreamento do rebanho? Então, é até uma coisa para quem está anotando aí, ser sincero e dizer, por que eu estou centralizando tanto? E aí você questiona crenças, porque tem crenças que a gente não observa, mas elas são inconscientes. Essas crenças que a gente já falou aqui, que eu acho que só eu sou um homem de Deus, só eu sou capaz de dar uma palavra, só eu sou capaz de aconselhar, só eu sou capaz de gerenciar aquela igreja local. Então, talvez eu tenha que ser encontrado pelo Espírito Santo e lembrar que eu não sou Deus. Eu não sou o Todo-Poderoso, né? Então, essa capacidade de começar a perceber as crenças que estão nos levando a nos comportar de determinada maneira, né? Então, eu gerenciar minhas emoções, começar a prestar atenção na dosagem das minhas emoções. Porque as emoções, elas são normais do ser humano, mas quando elas passam muito do limite, tem que prestar atenção. Tem que procurar logo um psicólogo. Por exemplo, se alguém que está me ouvindo hoje aqui, nos ouvindo, teve vontade de suicídio, você precisa procurar logo um psicólogo e um psiquiatra. Porque você chegou num nível de fragilidade, de vulnerabilidade, de fraqueza emocional, no limiar tão profundo, que você chegou no lugar tênue, né? Uma linha tênue, que para atravessar, pouca coisa. E aí você já chegou nela. Então, o que está acontecendo? O mecanismo de defesa do ego, chamado negação, é muito forte. Você fica negando, e você tenta aqui sozinho, e de repente pode chegar num lugar como eu cheguei, né? Ficar meses numa cama com uma depressão profunda. Então, meu processo de sair demorou mais. E, por favor, saber que um psiquiatra, um psicólogo são pessoas dotadas de habilidades dadas por Deus e técnicas.
para cuidar de você. Uhum. Estava lembrando de outra coisa. Quando o Jetro falou para Moisés fazer isso está lá no, não sei se você sabe que está lá em Êxodo 18, eu acho. Êxodo capítulo Uhum. 18, Uhum. você encontra essa história, é isso mesmo. O Jetro falou, encaminha, cara. Você tem que encaminhar. Encaminha, cara. Encaminhar. Você quer escrever no seu caderno? Encaminhar. O pastor, ele deve encaminhar para Deus o que só Deus pode fazer. E muitas vezes a gente tem que dizer para pessoas, olha, por favor, checa isso com Deus. Eu cheguei num momento aqui que eu estou percebendo que você precisa checar isso com Deus, Com Deus. lidar isso com Deus. Eu não sou Deus. Cheguei aqui no meu limite. Cheque isso com Deus. Às vezes eu tenho que falar isso para minha mulher, às vezes a minha mulher tem que falar isso para mim. Às vezes eu tenho que falar isso para os meus filhos, eu não tenho todas as respostas para vocês. Uhum. Pipas, eu não tenho todas as respostas para vocês. E até para o meu paciente, eu vou pensar sobre isso. Se permitir ser limitado e encaminhar. Agora, uma coisa que nós, como pastores, fazemos, nós queremos tratar de casos como suicídio, como depressão profunda, sozinhos. Não. A nossa parte é orar, é estar junto, é dizer, eu choro contigo, eu te ajudo a ir para o terapeuta. Se você não tem dinheiro, a igreja vai te ajudar a pagar a terapia. E você, então, pastor, encaminha, graça, nós precisamos encaminhar para o profissional qualificado. E aí, o profissional qualificado, usando as técnicas, ele vai ajudar melhor aquela pessoa. Porque eu, pastor, vou me envolver totalmente emocionalmente com aquele meu irmão da igreja que está depressivo, que está num estado de vulnerabilidade, e eu vou tentar ajudar, além de eu não conseguir ajudar sozinho, eu vou absorver a demanda emocional dele, sem perceber. E aí, quando eu chego em casa, eu não consigo parar, eu não consigo relaxar, eu não consigo desligar. Por quê? Já estou impactado por uma demanda que eu não consigo suportar. Uhum. E quantos de nós perde pessoas porque não encaminha? Então encaminhe, pastor, por favor, encaminhe. E se você também não está bem para atender uma pessoa, encaminha para outro pastor colega ou para um membro ancião da tua igreja. Se você está cansado, pastor, fica em casa um dia, vá dormir. A gente falava, Graça, sobre Deus, né? A rotina é Uhum. algo que Deus criou. Sim. Uhum. E lá o povo hebraico, o povo de Israel, você sabe que o dia para eles começa às 18 horas. É cultural. Uhum. Sim. Então a rotina deles começa com o descanso. Salmo 127 nos lembra que não adianta acordar cedo, ficar louco, trabalhando, dormir tarde. Que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Então a rotina nossa diária deve começar com um descanso. Eu não sei se aí usam aquela expressão, vai dormir com as galinhas. Sim. As galinhas, elas são muito sábias, né? O galo e a galinha. Porque escureceu, eles já dormem. Porque quando escurece é um sinal do descanso. Então, até quando escurece o ambiente, por isso que para dormir a gente não tem que estar com celular, não tem que ter televisão no quarto, nenhum estímulo tem que escurecer ali aquele quarto, porque o cérebro vai produzindo a melanina, eu acho, são enzimas que vão adormecendo o nosso cérebro. E quando a gente dorme, o nosso cérebro ele é dentro, né, vamos usar uma metáfora, ele é enxugado um pouquinho, ele retrai, e ele vai soltando uns líquidos, assim. E nesse líquido tem estresse. Então, o sono, ele é fundamental para a saúde. Fundamental. Por isso, quem não está conseguindo dormir deve buscar ajuda, porque o sono, ele é reparador.
Por isso que Deus manda a gente ir dormir. E por isso que uma rotina diária e semanal começa com o descanso. E depois do descanso, você dorme bem à noite. Até a refeição, você tem que ter a última refeição 3 horas antes de ir para a cama. E você deve calcular o tempo que você... Melatonina. Obrigado, Alessandra. Esse é o nome mesmo, melatonina. Você tem que ir para a cama, pelo menos, passando de 8 a 9 horas na cama, dormindo. E criar um ambiente para dormir mesmo. E aí, de manhã, quando você acordar, eu faço um ritual espiritual, que é o seguinte: antes de pisar os pés no chão, eu falo 3 vezes para Deus: Deus, obrigado por mais um dia. Antes de pisar nesse chão, eu quero me apoiar na rocha que é Jesus Cristo. Obrigado por mais um dia. Antes de pisar nesse chão, eu me apoio na rocha que é Jesus Cristo. Falo 3 vezes, vou direto para o banheiro, escovo os dentes, venho para a geladeira, tomo 3 copos de água, né? E aí vou direto para o meu cantinho de oração, com a Bíblia, com o caderno, passo ali 1 hora e meia, daí que eu venho fazer o meu café, tomar o meu café. E aí tem uma coisa que ajuda a gente a se acalmar, a ficar sereno, é você prestar atenção no seu café. É uma coisa assim, saborear e ter gratidão. Note que eu já acordei, vai fazer 2 horas, e eu não fui atrás de celular, e não fui atrás das notícias da Rede Globo, da Record, porque no merchandising, na mercadoria que eles vendem, é mercadoria do terrorismo, do derrotismo. É um trabalho consciente para gerar estresse. Pode perceber. Então, você poder sentar ali e dizer: obrigado, Deus, por esse pedaço de pão, obrigado pelo trigo, obrigado pelos agricultores que plantaram, obrigado pelos aqueles que fizeram esse pão chegar à minha mesa, os padeiros. Quando você faz isso, você está exercendo gratidão, entendendo que você não é sozinho no mundo, entendendo que você é interdependente das pessoas, né? Entendendo que às vezes você está sofrendo em casa por causa da pandemia, mas tem um monte de gente trabalhando pra caramba na tua cidade, para você ter o seu pão, para você ter eletricidade, para você ter internet. Aí você começa a se sentir mais pleno, presente na tua própria humanidade. Aí daí que eu vou para o que eu vou fazer naquele dia, que eu faço aquela lista das coisas que eu vou fazer, e aí eu coloco as prioridades. E tem uma coisa muito importante: a gente ter expectativas equilibradas. Expectativas equilibradas, ajustadas. E fazer o que dá para fazer. Sim. E não ficar se culpando, se agoniando, querendo fazer um monte de coisa. Porque antes de respeitar a qualquer pessoa, a igreja local, as pessoas da cidade, porque nós temos consciência que a gente existe para servir a cidade, o estado onde a gente está, a gente precisa se respeitar. Encontrar o teu ritmo, sabe? E aí, você que está anotando aí, eu quero te dizer uma coisa que é interessante. Se eu falar para você assim, me diga 3 coisas que te irritam, você vai falar rápido. Mas se eu perguntar, me digam 3 coisas que te acalmam, a gente vai ficar assim... Procurando. Procurando. Então, o que eu fiz, por recomendação do meu mentor espiritual, da minha terapeuta, e teve uma coisa que Deus falou para mim quando eu estava na minha cama. Ele disse: Vanderlei, faça você o que você recomenda para os seus pacientes fazerem há mais de 10 anos. Essa conversa de Deus
me ajudou muito. A partir daquele momento eu disse, eu vou então experimentar em mim o que eu recomendei para tanta gente. Então eu criei uma rotina para mim. E eu coloquei meu dia de folga na sexta-feira, e eu pedi para o CDL, para os irmãos todos, quando é quinta-feira, eles me mandam mensagem, eles estão me ajudando, eles falam, feliz folga, pastor. E se eu caio na tentação de querer ligar para algum líder, alguém, eles não me atendem, e se eu insisto, eles falam, sua folga, sua folga. E nós combinamos de eles falarem assim, quando eles nos veem ansiosos, estressados, chegarem na gente e perguntar, pastor, posso falar com o senhor? Pode. Por que que você não está bem? Cuidar uns dos outros, né? Orar e cuidar uns dos outros. O pastor Vanderlei deu uma travadinha ali, ele está lá no Amazonas, né? Quero mandar um abraço aqui para Cláudia Maciel, para a pastora Elizabeth Tortato, pastora Alessandra Couto. A Cláudia diz que participou do primeiro encontro com Deus, que foi feito em Floripa, e lembra até hoje da pastora Claudete e da equipe. Pastora Débora Paim, o Lucas Carvalho, que relata ali que passou por um momento assim. A pastora Raquel Giusti, a Nery Anzolin, Rodrigo Antunes, Laurete Linhares, J. Cunha, Luciano Cambirage, Luiz Carlos Becker, Terezinha Mozena, o ITQ de Joinville, a Anne Ricardo, o Cleverson Olavo Silva, a pastora Natividade Santos, o Edson Fidelis. Queridos, a intenção dessas lives é para que a gente pare e reflita na nossa humanidade, como disse o pastor Vanderlei. Enquanto ele tenta voltar ali, ele estava contando do período de depressão que ele passou, e eu passei por isso quando eu cheguei em Chapecó. O meu filho tinha apenas 13 anos e ele ia na beirada da cama e dizia, mãe, levanta, vamos para a igreja, Jesus vai te curar. Jesus vai agir. Ele dizia, porque eu não tinha forças. Então, da onde vem, pastora Graça, essa tua vontade de trabalhar isso? Vem disso, queridos. Vem da depressão profunda que eu passei, uma pós-parto, e depois numa mudança muito brusca que teve a nossa vida. Naquela época não era falado sobre essas coisas, a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje, né? E eu sofri muito, e os meus filhos também sofreram comigo. Então, quando eu fiz o ITQ, que eu me deparei com a disciplina de pastoramento, de aconselhamento pastoral, eu entendi que tinha forma de ajudar, que tinha como melhorar e como ajudar as pessoas. Depois, quando eu trabalhei na prefeitura, no atendimento mais amplo, de pessoas de várias classes, de várias culturas, eu percebi quanto as disparidades fazem com que a gente cresça, e quanto nós precisamos uns dos outros, quanto nós precisamos. Depois, trabalhando na igreja, estreitando o relacionamento com os irmãos, eu fui percebendo como cada irmão precisa da gente, como é mais profundo do que aquilo que a gente diz. A pastora Marineusa diz, verdade, precisamos uns dos outros. Então, queridos, nós tivemos uns probleminhas, entramos um pouquinho mais atrasados, porque o pastor Vanderlei teve problema de conexão. Mas é isso, nós precisamos olhar primeiro para nós mesmos e depois para aqueles que estão do nosso lado. Aline, como é bom cuidarmos uns dos outros, sair do automático e dizer, oi, tudo bem? E nem ouvir direito o que as pessoas respondem. É verdade. A aceleração em que nós estávamos vivendo, né? Eu acho que Deus, com essa pandemia, eu digo todo dia, para mim mesmo, Deus, com essa pandemia, me fez parar para enxergar aquilo que estava na minha frente e eu não queria ver. Não enxergava, por causa do corre-corre. Então, queridos, vamos ver se o pastor vai conseguir voltar aqui.
talvez ele não consiga mais. Nós estamos a 1 hora de fuso um do outro, e a internet dele, ele me disse que hoje não estava legal. Então, que fique isso para nós, que nós possamos cuidar uns dos outros, não só na família, mas na igreja também, não só na igreja, mas fora da igreja também. As pessoas que às vezes perguntam as coisas, a gente passa correndo, corre das pessoas. Quando eu fiz a pós em aconselhamento, acho que foi o doutor Albert, numa aula dele, que perguntou, escreva quatro amigos, 4 pessoas, que se você precisar delas 4 horas da manhã, às 2 horas da manhã, você pode contar com elas. Você tem essas pessoas. Você se relaciona com as pessoas nesse nível de intimidade. Que Deus possa nos perdoar, nos ajudar a manter as nossas emoções saudáveis. Que nós possamos, como disse o pastor Vanderlei, praticar aquilo que nós mesmos falamos, que nós mesmos ensinamos. Ele acabou dando algumas dicas, acho que ele não havia terminado, de como cuidar das nossas emoções, do que fazer. Primeiro, reconhecer que nós somos humanos, né? Que essa reflexão possa nos ajudar a manter as nossas emoções saudáveis, para que a gente consiga desfrutar do verdadeiro descanso mental que o Senhor nos proporciona. Convido vocês a se inscreverem no canal da Secretaria, deixem seu joinha, cliquem lá no nosso sininho. Muito obrigado pela companhia de vocês todos, pela sua participação. Vocês são a razão da existência desse trabalho. Como secretária de Educação, eu sinto a responsabilidade dada por Deus a mim, confiada pelos homens, mas dada por Deus, para clarear, para aprofundar a nossa busca em nós mesmos, nosso conhecimento de nós mesmos. Jesus disse, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu não cuido de mim, se eu não me amo, como é que eu vou amar os outros? Olhem para a sua saúde emocional, para que você tenha forças renovadas e consiga descansar em pastos verdejantes. Nossa próxima live será dia 12. Vamos falar de discipulado com o pastor Wilson de Oliveira, lá da região de Sara. E eu vou convidar... tá voltando o pastor Vanderlei aqui, ó. Já estava finalizando, mas acho que ele está voltando. Ainda vai dar para fazer mais um pouquinho. Acho que ele vai conseguir fazer o finalzinho dele. Ver se ele consegue entrar. Glória a Deus. Tá, aí voltou. Voltou, pastor. Pois é, caiu Voltou, aqui, eu nem... pastor. Caiu. Poxa vida, quanto tempo a gente ainda tem? Eu nem monitorei aqui o tempo. Como eu já fiz até o final, uns 5 minutos, 8 minutos, ainda dá para o senhor dar uma síntese. Mas a gente volta um outro dia, pastor. Não, com certeza. Desculpa aí, é coisa da internet. Imagina, né? Coisas da internet. O que você sugere, pastora Graça, para a gente fazer nesses 8 minutos? Responder alguma pergunta de alguém? O que você sugere? Eles não fizeram perguntas, só fizeram colocações. Eu acho que o senhor sintetiza, né? Finaliza o Jetro e o Moisés aí que o senhor queria finalizar. Uhum. O senhor já tinha dado algumas dicas, né, durante a sua fala. Uhum. E um outro dia a gente volta para continuar o assunto, pastor. Tá bom. Tá certo, então. Então, a gente pegou esse exemplo aí, né, do Êxodo 18, do Jetro e Moisés, e aí eu ressalto algumas coisas. Dá uma olhada para você,
avalie a sua vida de verdade, com honestidade. Chame e peça a opinião daqueles que caminham contigo. Faça terapia, não espere ficar doente. O terapeuta ele vai te ajudar a construir uma rotina saudável para você, porque a gente precisa criar uma rotina de saúde. Aquilo que eu falei, quais são as 3 coisas que te trazem saúde? E quais são as coisas que recarregam a tua energia espiritual, emocional e física? Qual é o teu hobby? O que você gosta de fazer que te traz satisfação, que te deixa vivo, que te deixa em paz? Você gosta de pescar? Você tem amigos? Que tal ter amigos fora do círculo de trabalho? Pessoas para jogar a conversa fora mesmo, para falar sobre futebol ou de qualquer outra coisa que seja de afinidade. Que tal parar 24 horas e não falar sobre igreja, sobre projetos, sobre células, sobre o que você quer chegar? Que tal respeitar você e ter esse descanso? E tornar sagrado e necessário esse tempo? Outra coisa, que tal tirar um mês de férias mesmo? Férias com a família, né? Periodicamente. Então, eu convido você a olhar para você, a se aprender, a aprender o que fazer quando você está estressado, quando você está irritado. Tem uma expressão chamada help now, que os americanos falam help now, são técnicas que você tem para não explodir, para não se irritar demais. Então, se você está num ambiente que você vê que você vai perder o controle, na hora, crie técnicas. Por exemplo, preciso ir ao banheiro. Vá ao banheiro, lá no banheiro, fale com Deus. Senhor, estou aqui perdendo a cabeça, não sei o que fazer. Faz a respiração para se recompor. Faça uma coisa que eu quero fazer, que é importantíssima. Exercício de respiração. Quando você faz o exercício de respiração, 4 segundos para inspirar, 4 segundos para segurar o ar, e aí você solta pela boca o ar. Uma série de 3, você oxigena o seu cérebro, você expande aqui dentro, principalmente essa parte da frente, que é o córtex frontal, onde essa parte da frente que tem a capacidade de pensamento, raciocínio e decisões. Quando a gente está irritado, essa parte da frente fica nublada. E é aí na irritação que a gente fala o que não gostaria de falar, que a gente rompe com pessoas amadas, que a gente maltrata pessoas queridas, né? E aí eu vou terminar com 2 coisas. Olha essa conversa aqui, um pastor muito querido, irritado no trânsito. Toda vez que ele dirigia na cidade dele, ele ficava irritado. E uma hora ele estava lá com pressa, irritado no trânsito, e aí o sinal foi abrir, e ele foi querer avançar, e ele quase atropela um homem. E aí ele desviou do homem, e aí baixou o vidro, e o homem estava ali assustado, aí ele olhou para o homem e disse: "Você é um satanás, você só pode ser o satanás que já veio me perturbar de manhã." E aí o homem olhou para ele, olhou bem para ele, e aí ele dizia para o homem: "Você parece o Satanás me olhando." E aquele homem disse: "Pastor, eu não sou Satanás, eu sou um membro lá da sua igreja." Nem reconheceu o membro. Não reconheceu o membro, não reconheceu o membro. Por quê? Porque quando a gente está irritado, a gente perde o raciocínio. O nosso lóbulo temporal também fica neblinado. Esse lóbulo temporal é de espaço. Tu não sabes onde você guardou a chave do teu carro. E fica no mesmo lugar, mas você está tão irritado que você não consegue enxergar as coisas.
Então, essa coisa de meditar. Gente, Jesus ia meditar direto, não era à toa, não. Porque ele estava aqui encarnado. Ele sabia que a luta era grande. Então, assim, eu só peço, considere uma rotina que começa com descanso, com disciplina espiritual e com uma lista de coisas a fazer que, que são da sua ouçada, que sejam mensuráveis, que sejam humanas, e delegue, supervisione. Deixe as pessoas que Deus colocou na sua vida serem uma bênção na sua vida. E conviva como um ser humano normal, não como Deus. Só tem um Deus, e Ele todo dia pede para nós, né? Graça, se aquiete aí. Uhum. E ao se aquietar, saiba quem é Deus aqui. Eu sou Deus, tá? Então eu termino essa participação desejando que a paz de Deus, paz, que excede a todo entendimento, guie nosso jeito de pensar, de agir e de viver com muita gratidão cada dia e cada oportunidade que a gente tem. E eu como seu irmão, eu abençoo vocês, todos aqui, meus irmãos e irmãos, pastoras. Te digo que o teu trabalho não é vão no Senhor, que o Senhor se alegra contigo, que o Senhor te ama, que o Senhor sabe do teu coração, Ele sabe das tuas dores. Ele está lá ouvindo os teus choros secretos e Ele está contigo para te refazer. Pode descansar nele e pode descansar com os teus irmãos, com as tuas irmãs. Seja só gente. Deus não quer que a gente seja anjo. Deus quer que a gente seja gente. E que, como Jesus, chore e às vezes diga para o Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. E aí, naquele tempo que ninguém sabe o que aconteceu, de repente Jesus estava num setting terapêutico com o próprio Deus. E aí, naquele tempo com Deus, ele ganha força para continuar a missão, não é? Então, tem esse tempo do Getsemane, vá para o jardim de Deus e com Deus. E com os teus amigos, que às vezes nos abandonam, né? Mas estão com a gente, são os nossos amigos. Perdoe quem você precisa perdoar, refaça a amizade. Não jogue fora as pessoas porque elas falharam, porque a gente falha também. Não jogue fora ninguém, não. Perdoe, reconcilie. Às vezes a gente está sofrendo porque a gente está com saudade daquele amigo que a gente teve que mandar embora, né? E a gente não foi humano e também não, né? A Claudete Martins, minha pastora, minha sogra, né? Ela diz, deixa eu errar um pouquinho, me dá um espaço para eu errar um pouquinho. Se não há espaço para errar um pouquinho, para perdoar, sabe, para tolerar, não vai ter casamento, não vai ter amizade, né? Não vai ter nada, porque eu vou ficar sozinho, tá bom? Então, são essas as minhas palavras e esse compartilhar de hoje. Mais uma vez, agradecendo muito, tá bom? Deus Pastor, só tenho abençoe. a agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela Igreja do Evangelho Quadrangular estar tendo esse olhar para os pastores. Eu tenho acompanhado o pastoreio de pastores desde o primeiro que o pastor Elivelton fez. Não fosse isso, eu não teria conhecido o senhor assim. Não fosse essa pandemia, esse trabalho não estaria acontecendo, porque se existe uma pessoa que foge de foto, de mídia, de câmera, essa pessoa está aqui na sua frente, agora do seu lado, aí na telinha. Mas aquele stop, né? Stop no trabalho e a ansiedade dos diretores, dos professores, era preciso fazer algo, né? Era preciso fazer algo e mostrar que a educação pode sim ficar de pé, que as ferramentas estão aí, a gente precisa parar, pensar, planejar, fazer aquilo que é possível, né? Fazer aquilo que é possível, como o senhor disse. Que Deus recompense o senhor. Nós vamos voltar um outro dia. Quando o senhor tiver um tempinho aí, a gente marca de novo.
Tá E certo. quando voltar, né, quando o senhor estiver aqui por perto do Sul, me avise que a gente faz alguma coisa Aham. presencial com o senhor. Pois é, Deus abençoe. em janeiro a gente sempre está aí. Então, passando férias, Aí, né? passando férias, aí a gente fala, a gente tem um pacto com a família que a gente aceita 3 compromissos de fala ou de partilha, né? Ah, então, já coloca lá o nome da E pastora Graça aí, no nome deles. tá bom, aí a gente vai para aí. A gente ama essa terra aí também. Uma vez eu acho que foi o Parisotto e a filha dele que receberam a Carol aí, minha esposa, ela Pastora Débora, amou assistir em casa. pastora Débora. Então, A gente de pastora, família. a pastora Boa. Carol, ela é personal styler, né? Vou Aham, marcar com ela um dia também. uhum, tá Obrigada, certo. queridos, pela companhia. Deus abençoe, pastor Vanderlei. Muito obrigada. Foi Uhum, muito contributivo tudo que o senhor trouxe para nós. Fazer a uhum, gente entender que a gente precisa deixar de ser Deus e ser humano. É tudo que a uhum. gente precisa nesse momento. Deus Tá abençoe, bom, pastor. Muito obrigada. tá bom. Obrigado. Às ordens. Deus abençoe. Amém. Amém. Até quarta-feira, meus queridos.